Domingo de Ramos e da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira leitura, Isaías 50, 4-7. Salmo 21. Segunda leitura, Filipenses 2, 6-11. Evangelho, Mateus 26, 14-27, 66. Com este domingo, a Igreja inicia a grande semana do ano litúrgico, a Semana Santa, assim denominada por causa do Santo, que santifica o ano, os meses, os dias, as horas, isto é, o tempo, Cronos, e o transforma em Kairos, em tempo da vida, na graça salvífica e redentora. A lembrança do ingresso glorioso de Jesus de Nazaré em Jerusalém evoca uma cena profético-messiânica, como aparece descrita em Zacarias 9:9. Esta, por sua vez, evoca as cerimônias régias, muito comuns nos povos do Antigo Oriente Próximo. Um exemplo se encontra em 1 Reis 1, 33-35, quando Salomão, antes de ser entronizado, ingressa em Jerusalém montado sobre um jumento e é aclamado pelo povo. Estas cenas, então, servem de fundo para o início da paixão de Jesus, que vem como verdadeiro rei pacífico, não para dominar, mas para dar a sua vida e pacificar a humanidade por sua entrega e seu sangue derramado. É o bom pastor que morre para salvar o seu povo, dando a sua vida por seu rebanho. No relato de Mateus 21, 1-11, proclamado logo após a bênção dos ramos, e que recorda a sua entrada em Jerusalém, sublinha, porém, o aspecto humilde de Jesus Cristo, que, em meio ao aparente triunfo das aclamações da multidão, sabe que pouco depois será rejeitado pelos que gritarão: crucifica-o, crucifica-o. Essa inversão aparece confirmada pelas outras leituras. É possível, porém, que estejamos diante de duas multidões distintas. A primeira seria de galileus que conheciam Jesus e sua fama. A segunda seria de judeus que não conheciam Jesus e foram manobrados pelas autoridades religiosas de Jerusalém, que diante de Pilatos pediram a sua condenação. Além disso, essas lideranças aproveitaram do momento e encurralaram Pilatos, mostrando que preferiam Barrabás, isto é, filho do pai em aramaico, ladrão, violento e assassino, do que Jesus, considerado Messias pacífico e pacificador, além de ser verdadeiramente o Filho unigênito do Pai. Isaías 50, 4-7 é o anúncio da vida e da paixão do servo sofredor. Este título caracterizava uma dimensão messiânica pouco ou nada valorizada. Contudo, foi aplicado a Jesus e serviu para atestar a total liberdade da sua entrega e do seu sacrifício, sustentada pela certeza de que a sua oferta de vida não foi em vão, mas produziu um efeito salvífico, vicário e eficaz. Em Filipenses 2, 6-11, Paulo se dirige aos cristãos com um hino cristológico pelo qual é descrita a dinâmica do mistério pascal de Jesus Cristo através das contradições, natureza divina e forma humana, dignidade divina e condição servil,
aniquilamento até a morte de cruz e exaltação na glória do Pai. Por esse hino, Paulo justifica porque diante de Jesus dobramos nossos joelhos, inclinamos nossas frontes e declaramos que Ele é o Senhor de nossas vidas. A sua obediência incondicional à vontade de Deus Pai, graças à qual fomos resgatados e salvos da escravidão. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo em cada evangelista é uma grande catequese e é o ponto de partida da pregação apostólica sobre a salvação operada por Deus em favor da humanidade. Segundo Mateus, esta narrativa sublinha que as profecias se cumpriram em Jesus Cristo. Essas revelam que o plano salvífico de Deus Pai se realizou através de seu Filho único, o servo sofredor, e que a sua glória não se assemelha de um rei terreno. Comprova-se que a sua humildade se deu através da aceitação da sua humilhação, que começou com a traição de Judas, sem que Jesus deixasse de ser protagonista de sua entrega pessoal. O relato está bem estruturado em cenas que se sucedem. A. Judas Iscariotes traz Jesus para os chefes dos sacerdotes. B. Os discípulos preparam o local e a ceia. C. Durante a ceia, Jesus revela a traição de Judas. D. Jesus institui a Eucaristia e se entrega nas mãos dos seus discípulos. E, a caminho do Monte das Oliveiras, Jesus revela a dispersão e a traição de Pedro. Deve-se ver a diferença: Judas entrega Jesus e Jesus se entrega aos discípulos. Enquanto Jesus entra em agonia, os 11 discípulos dormem. O chamado por Pedro tem a ver com a sua traição, mas tem a ver também com o seu futuro ministério de atalaia da igreja. G. Jesus é preso por um grupo conduzido por Judas Iscariotes e houve uma tentativa de reação violenta dissuadida por Jesus. H. Jesus é conduzido diante do Sinédrio, presidido por Caifás, é interrogado, condenado e escarnecido. E, nesse ínterim, acontecem as negações de Pedro. J. Do Sinédrio, Jesus é conduzido a Pilatos. Nesse ínterim, Judas se enforca. K. Diante de Pilatos, Jesus é interrogado, é preterido e trocado por Barrabás, depois açoitado, e é entregue para ser crucificado. L. Pelas mãos dos soldados, Jesus é coroado de espinhos e carrega a cruz. M. No caminho é ajudado por Simão de Cirene, chega ao Gólgota, onde é crucificado, escarnecido mais uma vez, suas vestes são sorteadas, morre na cruz e é sepultado. N. O relato termina com um pedido dos líderes a Pilatos, preocupados de que o corpo de Jesus fosse roubado. Na sequência, nota-se que Jesus foi passando de mão em mão, das mãos dos discípulos para as mãos dos que vieram aprendê-lo, destes para as mãos do Sinédrio, passando para as mãos de Pilatos, depois para as mãos dos que executaram a sua morte. Tudo isso, porém, para o próprio Jesus colocar toda a sua vida e entregar o seu espírito nas mãos de Deus Pai, a quem se abandona totalmente. Enfim, de novo, está nas mãos de discípulos e discípulas que colocaram o seu corpo no sepulcro. Nessa sequência, é possível perceber que na instituição da Eucaristia, Jesus antecipou o mistério da sua paixão, morte e ressurreição,
colocando-se como alimento nas mãos e na boca dos 12 discípulos. É a nova Páscoa e o novo êxodo de toda malícia e pecado, não obstante a traição de Judas. Assim tem início a tradição eucarística da Igreja no Fazei isto em memória de mim. É a celebração da vitória, da entrega que Jesus fez aos seus discípulos, que se tornaram os ministros do seu amor salvífico. Tem início também a tradição sacerdotal da Igreja, fundamentada no único e eterno sumo sacerdote, pela qual a ordem da celebração da memória permanece viva até que se cumpra a profecia que Jesus proferiu. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Mateus 26, 29. Então, nós, como discípulos do Senhor, somos chamados a viver no aqui e agora do nosso tempo a mesma experiência da sua paixão e morte, para com ele alcançar a glória da ressurreição. Que esta celebração, neste ano, marcada pela dor da reclusão social, por sofrimentos e por tantas mortes pelo mundo, nos abra a mente e o coração, predispondo-nos a seguir os passos de Jesus, certos de que o sofrimento e a morte não têm a última palavra sobre a vida e sobre a vontade de Deus, mas é o caminho que foi inaugurado pelo Senhor Jesus para a vida eterna com Deus. Sigamos Jesus com fé, esperança e amor, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um fraterno abraço e um abençoado domingo no Senhor. Padre Leonardo Agostini.